Olá pessoal, retornamos aí para dar continuidade com nossas aulas de Android com PHP. Nessa aula de hoje eu vou dar a introdução e começar a implementar uma classe que ela vai ser a base para as outras classes. Essa aula vai ser dividida em várias partes, eu acredito que em 3 partes a gente consegue terminar essa aula. Então, essa classe vai ser uma classe base que ela vai ser responsável por fazer tanto as requisições POST e GET do nosso projeto. Nós vamos utilizar essa classe VoleRequestQA, que vai ser responsável por registrar as requisições e despachar elas, e vamos utilizar um conjunto de outras classes para poder fazer essas requisições, tanto do método POST e do método GET, que são os verbos utilizados para fazer requisições HTTP. Então vamos lá. Então nessa primeira parte eu vou exemplificar para vocês quais que vão ser os tipos de classe que eu vou estar utilizando para vocês entenderem o funcionamento completo aí do Vole. Então eu estou aqui com a página do Vole aberta. Eu aconselho que vocês leiam essa página, essa documentação, que é muito importante para você entender aí a biblioteca como um todo. Então, basicamente, essa aqui é a primeira página, que tem aqui como ensinando como configura isso, nós já fizemos isso. Temos aqui exemplos de fazer uma requisição simples, configurar um request QA, que a gente já fez isso. E nós vamos clicar aqui, ó, a primeiro momento. Então, a biblioteca Vole, ela tem diversos exemplos de forma de você fazer uma requisição. Então, a primeira, mais básica, é essa daqui, ó, que é string request. String request ela vai fazer uma requisição de uma string pura, ou seja, de uma URL pura, para você fazer uma requisição de uma página ou de todo o conteúdo dela. Então, se você quer fazer uma requisição simples, basta você utilizar essa classe aqui, string request. É bem simples de ser utilizada também. Então, o que nós vamos fazer? Nessa primeira aula, a gente vai fazer um teste de requisição para esse método aqui, ó. Deixa eu abrir aqui a rota, para essa rota aqui, ó, que é o teste de conexão com banco de dados, para vocês entenderem como é que é o funcionamento. Então aqui está retornando uma string pura, que é o que a gente vai precisar. Então, nesse primeiro momento a gente vai fazer isso. Então vamos voltar aqui no nosso código, a gente vai criar aqui uma classe chamada VoleController. Essa classe VoleController, ela vai ser a base de todas as minhas classes controllers que eu vou estar criando aqui no meu projeto. Então, basicamente vai ser o seguinte, essa classe aqui vai ser do tipo abstrata. Aí depois, nas próximas aulas, eu vou implementar outra classe chamada usuário-controller, que eu vou mapear os métodos dessa classe lá no Android para a gente poder fazer as requisições, tanto do método logar e do método inserir. Então, no primeiro momento, a gente vai fazer o quê? A gente vai simplesmente implementar um método para testar essa conexão aqui. Já que a gente fez isso no PHP, eu vou demonstrar isso para vocês no Android, que aí vocês vão ver a diferença entre uma classe e outra. No caso, entre a string request e a JSON Object Request, que é a classe responsável por fazer requisições utilizando formato JSON. Então aqui, ó, vamos colocar aqui do tipo class mesmo. Já vou marcar aqui ela como abstrata. Vamos clicar aqui em OK. Então já implementou aqui um método abstrato. Aqui para mim está perguntando se eu quero adicionar essa classe no meu gerenciamento aqui de arquivos, que seria aqui o Git, que seria o nosso repositório que eu estou utilizando para poder publicar os meus arquivos. Então eu vou clicar aqui em adicionar. No de vocês que não vai aparecer isso, a não ser que você esteja utilizando em um Git ou algum outro aplicativo para poder gerenciar a versão do seu projeto. Eu vou clicar aqui em adicionar, já que eu quero fazer isso. Eu vou começar a montar aqui a estrutura base dela. Basicamente eu vou precisar de um atributo tipo context, que basicamente as aplicações Android utilizam em todas as suas classes essa classe context, que é uma classe base aí para ser utilizada em todos os aplicativos Android, em todas as classes. Vou criar aqui o atributo do tipo context.
já que a biblioteca vôlei também depende dessa classe. Vou criar aqui um atributo não, vou criar aqui um construtor do tipo protegido, vôlei controller. Vou criar aqui o construtor padrão, context, colocar aqui o TIS, já que o nome dos parâmetros são iguais, tanto do atributo interno e do parâmetro do construtor também são iguais. Eu poderia mudar o nome desse atributo aqui para não ter que colocar esse TIS, mas desse atributo não, desse parâmetro, tá? Desse parâmetro para não ter que colocar aqui esse TIS aqui, mas eu vou deixar dessa maneira. E agora eu vou criar aqui um método chamado eu vou criar aqui uma string, um atributo que vai receber a minha URL padrão. Eu vou colocar aqui, ó, private string base URL. Então essa aqui vai ser a minha URL base. Vou colocar aqui o endereço o IP do meu computador. Ou seja, esse IP, por que eu tenho que colocar esse IP? Como eu vou estar utilizando o emulador vai precisar acessar o IP local da minha máquina. Eu não posso colocar, por exemplo, http://localhost, que é aquele endereço que eu utilizo para poder fazer essa minha requisição aqui. Ó. Eu não posso fazer isso aqui, ó. Pegar esse localhost aqui e colocar lá na minha aplicação. Eu tenho que colocar o IP da minha máquina. Então, ao invés de eu colocar o localhost, eu vou colocar o IP da minha máquina. Então, o endereço base que eu vou estar utilizando para fazer minhas requisições vai ser essa daqui. Ó. Colocar aqui. Beleza, que é o endereço base, a aplicação base da minha aplicação. Aí depois dos meus métodos que eu vou estiver mapeando, eu vou colocar o restante dessa minha string aqui. Por que eu estou fazendo isso? Pode ser que esse meu endereço aqui, ó, ele fique em outro local, mas esse endereço base meu aqui sempre vai ser o mesmo. Tá? Eu vou colocar aqui o IP da minha máquina. Cadê aqui? Opa! Eu posso saber o IP da minha máquina utilizando o seguinte comando. Ó. Vem aqui no prompt de comando, arc-a. Tá aqui, ó. Esse aqui é o IP da minha máquina. Ó. Vou colocar aqui 192.168.15.153. Beleza, salvei. Então, basicamente é bem simples de você encontrar aí o endereço IP. Vamos fechar aqui. Salvar. Então, essa aqui é a nossa classe base. Ela vai ter muito mais coisa para ser implementada. Tá? Eu vou colocar aqui um método post e depois também vou colocar aqui um método get. Mas como eu só quero simplesmente exemplificar o teste de conexão, eu vou colocar somente isso. Agora, o que eu vou colocar aqui? Ó? Vou criar aqui uma outra classe Java que vai herdar a vôlei controller, que eu vou chamar aqui de teste conexão controller. Beleza? Ok. Vou adicionar no meu repositório Git. Vou herdar a classe vôlei controller. E agora eu vou implementar o construtor padrão. Aqui eu sempre tenho que implementar o construtor padrão em classes abstratas que tem o construtor. Vou pressionar aqui o Alt Enter e criar o construtor padrão da classe. Pronto. Agora eu vou criar aqui um método que tenha que chama testar conexão. Eu poderia utilizar esse mesmo nome aqui. Ó. Vou colocar aqui public void testar conexão. Beleza. Então, basicamente é isso aqui. Então, nessa aula eu quis demonstrar isso para vocês aqui, esse processo de você criar uma classe base e fazer essa herança, demonstrando para vocês como que vai ser a estrutura do nosso projeto. Então, basicamente a estrutura vai ser essa, vai ter uma classe chamada vôlei controller, testar a conexão controller vai ser uma classe filha, e eu vou fazer isso também com a classe usuário controller, que eu tenho aqui no PHP, que eu vou estar mapeando essa minha classe, beleza? Aqui, ó, só para a gente poder terminar essa implementação, o que eu vou fazer aqui? Eu vou
pegar aqui do código, só para a gente poder adiantar, eu vou copiar isso aqui, tá, pessoal? Pegar isso daqui, copiar isso daqui, vou colar aqui. Então veja só que pediu aqui para tem várias coisas que a gente tem que corrigir. Eu vou apagar isso daqui, vou pressionar aqui Alt Enter para poder importar essa classe, Alt Enter aqui também, Alt Enter aqui, aqui eu não vou precisar disso, aqui também, importar. Beleza, então basicamente é o seguinte, o string request é o que vai fazer a requisição da minha classe, aqui é o objeto dela, eu crio uma instância da minha classe string request, aqui eu estou fazendo uma requisição do tipo get, já que eu quero retornar informação dessa minha URL, aqui vai ser a minha URL que vai ser retornada, que nesse caso aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, a minha URL, ela vai ser o restante que eu coloquei aqui no meu método no PHP. Então, vai pegar aquela URL base mais isso daqui, ó, beleza? Lógico, incluindo lá o método public. Por exemplo, se eu quiser testar isso aqui lá no Postman, deixa eu vir aqui, ó, vamos colocar aqui mais um get. Deixa eu copiar isso daqui para a gente poder adiantar. Aqui. Vou pegar isso aqui. Opa, isso. Agora que está enviando requisição, aqui, conexão, consulta realizada com sucesso. Foi o que eu coloquei aqui, ó. Beleza? Então, basicamente, essa URL aqui, ó, esse restante que eu tenho que colocar para poder completar a minha, o meu teste. Então, a gente vai fazer isso aqui, ó. Vou criar aqui, ó, uma variável que vai ser responsável por complementar esse meu código. Também nem precisaria criar uma outra variável. Vou colocar aqui, ó, base URL. Opa, deixa eu ver aqui. Aqui, eu vou colocar isso aqui como privado, tá, gente? Ó, privado não, público. Para a gente poder conseguir visualizar ela aqui na classe teste conexão controller. Base URL mais igual. Agora eu vou pegar esse carinha aqui, ó, colocar aqui. Pronto. É isso aí. Então essa aqui vai ser a estrutura base para eu poder fazer o teste da minha conexão, tá? Então, aqui eu vou colocar aqui base URL. Pronto. Então nós estamos utilizando aqui o método get, ou seja, o verbo get, passando aqui a minha URL. Aqui no terceiro parâmetro do construtor dessa classe, eu coloco aqui o ouvinte de evento responsável por receber os dados da minha requisição. E no terceiro parâmetro, aqui, o que eu vou fazer é onde eu coloco o retorno dos possíveis erros que possam acontecer durante a minha requisição. Então eu vou terminar essa minha aula por aqui e na próxima aula a gente faz os testes desse método, fazendo aqui, exibindo na tela o retorno, fazendo um teste com essa classe aqui, beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Foi simplesmente algo mais introdutório para demonstrar para vocês como que vai ser a estrutura do nosso projeto, tá? Basicamente 14 minutos, não queria que ficasse tanto tempo assim, 14 minutos, mas na próxima aula eu vou tentar compensar esse tempo aí. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Então, aquele grande abraço e curta aí o vídeo, compartilhe aí o vídeo se vocês gostaram. Então, aquele grande abraço e até a próxima aula.